Olá família, Igreja da Cidade, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Adam e é uma alegria poder estar aqui com você, entrar aí na sua casa, poder estar com você para esse tempo que vamos ter juntos do nosso estudo de grupos da cidade, o nosso estudo de GDC dessa semana. Mas antes de irmos para o estudo, eu quero trazer aqui alguns apontamentos do nosso devocional de hoje. Nessa segunda-feira que estamos subindo esse vídeo, dia 24 de fevereiro, nós temos esse devocional, esse tema, promessa com mandamento. Olha só, uma promessa que nós recebemos, de um mandamento, na verdade, que nós recebemos, que tem uma promessa embutida nele. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse aqui é o primeiro mandamento que nós temos que tem embutido uma promessa de vida longa. Olha como está associado a questão da honra, associado a promessas que vêm de nós honrarmos, né? E aqui, mais especificamente nesse texto, a questão de honrarmos os nossos pais. Você não precisa concordar com tudo dos seus pais, né? Talvez tenha um pensamento diferente. Agora, a honra é algo extremamente importante que Deus valoriza. Inclusive, né, aqui no nosso devocional, o pastor Carlito ele fala: a atitude de honrar os pais reflete diretamente o nosso relacionamento com Deus. Se estamos próximos do Senhor e alinhados à sua vontade, cumprir este mandamento fica mais fácil. Então, honrar também os pais reflete também o nosso relacionamento com Deus. E para finalizar aqui o nosso devocional, Deus dá honra a quem honra. As sementes que você plantar, você vai colher. Então, receba dessa promessa na sua vida, né? As sementes que você está plantando de honra que você tem entregue aos seus pais, honra que você está também tendo com outras pessoas, são sementes que vão gerar aí frutos na sua vida. E você, líder de GDC, você leia aí todo o devocional, né, junto com o pessoal do seu grupo. Mas vamos lá para o nosso estudo dessa semana, nosso estudo do GDC dessa semana, do dia 23 de fevereiro até 1º de março. E nós estamos nesse ano estudando as cartas de Paulo. Nós já vimos a carta de Filemão, agora nesse mês estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Gálatas era o povo que vivia numa região conhecida como Galácia. As igrejas que estavam ali, Paulo escreve, né, para as pessoas dessa região. E o tema, então, dessa semana do nosso GDC, o tema é Vida no Espírito, uma vida de promessas sobrenaturais. Deixa eu ler com você, então, Gálatas 5,16, para nós iniciarmos aqui o nosso estudo. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, ao longo dessa jornada, né, estudando o livro de Gálatas, nós temos visto vários conceitos que estão ligados, né, ao fundamento da nossa fé, né? O apóstolo Paulo ele traz nessa conversa, né, com os Gálatas, nessas instruções que ele traz para os nossos irmãos naquela região, ele vai trazendo alguns conceitos que inclusive vai combatendo aqueles que vão tentando perverter a nossa fé, né? Ele luta contra a falsa fé e ele também traz esse aspecto, né, de combater a religiosidade e ele demonstra o seu amor pelos nossos irmãos, então os Gálatas. É isso que nós vemos então nessa carta do apóstolo Paulo. E nesse então estudo, nós vamos focar mais especificamente nessa exortação de Paulo sobre essa necessidade de nós vivermos no Espírito. Algo extremamente importante para você que nasceu de novo, você que está vivendo a jornada da vida cristã, é você realmente andar no Espírito, né? Porque existe uma luta dentro de nós, existe a luta contra a carne
e o Espírito, né? Dentro de nós existe uma velha natureza e existe uma nova natureza. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, como nós somos direcionados pelo Espírito, vivendo uma vida no Espírito, nós conseguimos, então, combater essas obras da carne e viver aquilo que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para nós, aquilo que Deus espera de nós. Então, para viver no Espírito, vamos ver então alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês do nosso estudo. Para viver no Espírito, primeiro princípio para nós, precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Gálatas 5, 17 e 18 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ei, nós precisamos desse GPS espiritual, guiados pelo Senhor, guiados pelo sobrenatural, guiados pelo Espírito Santo. Então é isso que a palavra de Deus está nos falando, né? Nós precisamos dessa dependência de Deus. No mundo, a gente aprendeu, ao longo da nossa vida, a gente aprende que é importante ter independência, né? Para você alcançar os seus objetivos, para você poder ter as conquistas, você alcançar essa independência. Mas no reino de Deus é diferente. Quando a gente fala da vida espiritual, nós precisamos dessa dependência. É essencial termos uma dependência de Deus, uma dependência do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra, né, que a santificação é a condição necessária para que vivamos na presença do Senhor. É o que fala lá em Hebreus 12, 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, para vivermos essa vida de santidade, para vivermos a santificação, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai destacar a questão das obras da carne, né, e o fruto do Espírito. Então vamos lá, ó, Gálatas 5, 19 a 21, a parte A fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então essa lista funciona como um termômetro, né, para identificar se realmente nós estamos deixando o Espírito Santo guiar nossa vida. Se nós estamos nessa prática, se nós estamos dentro dessa lista que é apresentada aqui em Gálatas, significa que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Então a pergunta para reflexão para você durante esse estudo: você tem conseguido viver pelo direcionamento do Espírito Santo? Então um pouquinho dessa lista. Mais uma vez só, a gente falou isso no outro estudo, mas eu quero destacar isso para você. Não é uma questão de uma lista, de um checklist de pode ou não pode, mas existem obras que estão associadas a darmos vazão à nossa carne. E existe um caminho que está associado a viver no Espírito. Então, refletindo sobre a sua vida, como você tem vivido a jornada da vida cristã, você pode concluir que você está vivendo nesse GPS, sendo direcionado pelo Espírito Santo? Então pense sobre isso. Vamos lá, o segundo princípio para nós, para viver no Espírito. Segundo, precisamos frutificar no Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 vai nos falar do fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos aqui 9 características do fruto do Espírito. E é interessante que o estudo nos traz essa diferença, né? A diferenciação entre obra da carne e o Espírito, né? Porque o termo que Paulo ele usa para o que tem a ver com a carne, ele usa como obras da carne. E o termo que ele usa para sermos guiados pelo Espírito, ele usa fruto do Espírito. Então a distinção desses dois termos reside no fato de que as obras da carne são várias ações diferentes, que não agem necessariamente de forma conjunta e são atividades por um processo superficial que nasce nos desejos carnais do ser humano. Então, não necessariamente, né, uma dessas
obras, né, uma dessas ações que você está fazendo, ou algumas delas, né, vai te afastar de Deus, vai te levar para uma vida afastada de Deus. Mas quando vai falar sobre ser guiado pelo Espírito, Paulo fala sobre o fruto, né, associado ao Espírito. Então isso traz a ideia de um trabalho integral. Então essas 9 qualidades diferentes, elas vão andar juntas, né? São 9 gomos. Pensa aí no fruto, né? Como se fosse aí uma tangerina que você tem aí na mão, uma mexerica, né? Você tem o fruto e tem ali os gomos. Então essas 9 características, né, são esses 9 gomos do fruto do Espírito. Então nós precisamos aprofundar nossas raízes em Deus e deixar o Espírito Santo aperfeiçoar em nós com maior intensidade esses gomos, né, do fruto do Espírito que precisam ainda crescer na nossa vida. Então o próprio Jesus, ele fala lá na parábola da videira, né, em João 15:8, ele fala: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, para nós refletirmos nesse ponto, pensa aí novamente nesse texto, né, e responda para mim, você tem conseguido observar esses frutos em sua vida? Então, o texto que fala do fruto do Espírito, essas características são evidentes na sua vida? Qual dessas características você precisa dar mais atenção para o crescimento espiritual, né, para que seja mais evidente na sua vida? Amém? Terceiro princípio, para viver no Espírito, precisamos desfrutar da nova vida pelo Espírito. Precisamos desfrutar da nova vida pelo Espírito. Gálatas 6, versículo 14 e 15. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois em Cristo, nem a crucificação, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Amém? Então, nesse mundo a gente vê tanta vanglória, né? Tantas pessoas vivendo no orgulho, tentando se vangloriar dos atos que realizam, das conquistas que tiveram, e às vezes até mesmo dentro da igreja a gente vê algumas situações dessas acontecendo, né? Mas a gente tem aprendido pela palavra de Deus, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que não existe glória em nós, né? Não é para nós gloriarmos de nada, né, que a gente tenha feito. Por quê? Nós temos que nos gloriar naquilo que Jesus fez na nossa vida, né? Essa marca da salvação que não veio através de nós, não é algo que do nosso esforço, mas é aquilo que Jesus ele fez. É isso que nós precisamos desfrutar nessa nova vida guiada pelo Espírito Santo. Então, sendo assim, o apóstolo Paulo está nos ensinando que por mais extraordinária que seja qualquer coisa que realizamos, não há glória maior do que ter sido alcançado pelo amor de Deus, que foi demonstrado através do sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Então, não importa o que você faz, nada vai fazer com que Deus te ame mais. Você é amado por Deus e Jesus morreu na cruz por você. É isso que a gente tem que se alegrar no Senhor. Você estava morto, mas você agora tem vida. Você era escravo, nós éramos escravos do pecado, mas agora, através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o próprio Deus em nossos corações e nós nascemos de novo. E agora nós somos o quê? Novas criaturas. Somos novas criaturas. Então, devemos viver no Espírito e viver como filhos. Essa vida no Espírito nos leva a viver como filhos e não mais como escravos. Então, o que você precisa? O que eu preciso nessa nova vida? Receber e desfrutar de uma nova mente, de um novo pensamento, novos sonhos, um desejo de agradar ao Pai. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. E para nós refletirmos, então, compartilhe os aspectos de sua vida que têm sido transformados por Deus após o início do seu relacionamento com Jesus. Você pode falar um pouquinho no seu grupo sobre isso.
E a conclusão, então, Gálatas 6, de 9 a 10, fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, viver pelo Espírito é caminhar em amor, fazendo o bem a todas as pessoas sem distinção. Fomos chamados para amar e para incluir as pessoas, levando o amor de Jesus para todos os cantos da terra, porque entendemos que o nosso Deus não é apenas um Deus local que ama e ajuda apenas uma pequena comunidade e está satisfeito com isso. O amor de Deus, ele é para todos. E nessa nova vida em Jesus, você vai levar esse amor a todas as pessoas. Não há sequer uma pessoa digna do amor de Jesus, mas por sua graça, todas as pessoas do mundo têm a oportunidade, através de Jesus, de aceitar, acessar e desfrutar desse amor, passando a viver como filhos de Deus e sendo parte da família da fé. Olha que privilégio que nós recebemos e que nós vamos desfrutar da nossa condição de filho, não de escravos, mas vivendo essa vida no Espírito, vivendo como filhos, vivendo essa bênção do pertencimento, de nós pertencermos a Deus e pertencermos à nossa família espiritual. Amém, queridos? Então, para aplicação na sua vida nessa semana, faça aí no seu tempo devocional, no seu tempo de oração, peça intencionalmente pelo seu crescimento e aplicação do fruto do Espírito na sua vida. Então, essas características do fruto do Espírito que possam ser evidentes na sua vida, ore por isso, para que cada vez mais as pessoas possam enxergar em você o fruto do Espírito. E a indicação para nós é a leitura do livro A Presença, do Bill Johnson. Ok? Então fica aí essa indicação para você. E eu quero te convidar, fazer um convite para você. Você que esteve aqui conosco durante esse estudo de GDC, você que recebeu dessa palavra no seu coração, eu quero te fazer um convite para você entregar o seu coração para Jesus. Essa nova vida, essa vida guiada pelo Espírito, só é possível através de uma entrega, que é a entrega da sua vida a Jesus. E você pode fazer isso nesse momento. Está aparecendo aí, inclusive, um QR Code para você. Se você está tomando essa decisão de abrir o seu coração para Jesus, ou se você está voltando para Jesus, nós queremos conhecer você. Então, preencha aí os seus dados, né, dizendo a decisão que você tomou. Quem sabe a decisão é do batismo, né, de você anunciar essa nova vida guiada pelo Espírito, anunciar através desse passo tão importante que é o batismo. E eu quero também fazer um convite para você participar dos nossos grupos da cidade. Em especial, deixa eu me dirigir a você que mora numa cidade onde nós não temos uma igreja da cidade ainda, ou um ponto de partida, né? O nosso Ministério de Plantação. Eu quero te convidar a você fazer parte do nosso campus online. Sabia que existe uma igreja para você que está de forma online? E nós temos então os grupos da cidade que você pode fazer parte se você está morando numa cidade onde nós ainda não temos uma igreja da cidade. Então, através desse QR Code, fala aí a cidade onde você mora, né? E esse desejo de você fazer parte de um grupo, e nós vamos conectar você num dos nossos grupos da cidade, do nosso campus online. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse estudo possa ter te abençoado, edificado a sua vida e que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Deus abençoe.